enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para o Senhor, pois Ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A vez de sair com grande alegria, e em paz sereis reconduzidos. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas em uníssono. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, o cipreste, em vez de urtigas e roseiras bravas, cheias de espinhos, crescerá a murta e o zimbro. Isso servirá de testemunho e exaltará o nome do Senhor para sinal eterno que jamais será apagado. Amém? Glória a Deus. Queridos, aqui é uma passagem que eu pedi esse. Desculpa, eu fui mal, mas é isso que eu gostaria. Irmãos, aqui fala da passagem de que Deus ele usa o profeta. Deus usa o profeta Isaías a mandar essa mensagem ao povo de Israel. O que estava acontecendo aqui ao povo de Israel? O povo de Israel ele acabava de ser levado em cativeiro ou exilado para a Babilônia. E muitos foram levados, presos, como escravos, como servos. Outros por condições foram levados mesmo, porque viram que Israel, Jerusalém não tinha mais vez, não tinha mais jeito, por devido à destruição que Babilônia, que o povo, que o rei de Babilônia havia destruído Israel, Jerusalém. Enfim, eles acabam indo cativos, acabam indo levando por motivos ou outros, e lá eles começam a construir a sua vida lá em Babilônia, começa a construir lá, ficar lá, e começa a gostar de lá. Começa a entregar as suas vidas e ficar por lá. Aí Deus levanta o profeta Isaías para despertar eles e falar: ei, eu sei que vocês estão aí, levando a vida de vocês, comendo, bebendo, diante daquilo que eles já estavam vivendo na Babilônia e tudo mais. Aí Deus levanta Isaías para despertá-los eles a respeito sobre isso, dizendo, a todos que têm sede, vinde às águas cristalinas, e vós os que não tendes dinheiro nem recursos, vindes agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custo. Despertando a ele referente àquilo que eles estavam passando na Babilônia, mas com aquele desprezar. Será que se voltar para Israel, será que Deus, como Deus não nos liga mais, será que Israel será bem próximo como era em tempos outroras? Quando Deus comandava Israel e isso, aquilo e tudo mais, porque eles viram que Deus, no entendimento deles, havia o abandonado, deixado Israel. Mas isso aconteceu devido ao pecado de Israel. Israel, o povo de Israel, deixou o Senhor. E a promessa que Deus deu a Israel foi, se o meu povo guardar os meus mandamentos,
eu estarei convosco, guardarei, abençoarei e prosperarei. Mas ai daqueles que deixarem de obedecer a palavra do Senhor. Virão pestes, inimigos se levantarão e destruirão Israel. Assim Deus estava trabalhando com Israel a respeito sobre o que o profeta Isaías transmite aqui nessa mensagem. E eles falam, olha, vinde, né? Se você que tem sede, vinde, buscais as águas cristalinas, vós que tendes dinheiro, que não tendes dinheiro, nem recurso, falando a respeito dos seus próprios, como digo, recurso, né? Porque na época Israel, como havia perdido todo o seu recurso financeiro e vivia em terras longínquas, né? No caso de Babilônia e tudo mais, Israel, a terra de Israel foi devastada. O que o Senhor quer despertar eles? Falando assim, olha, eu sei que em Babilônia alguns até encontraram algum conforto. Afinal de contas, a Babilônia era, na época, um reino próspero. Mas ele convida eles, fala assim, olha, vamos despertar deles, olha, eu sei que por aí, para o lado da Babilônia, né, contexto que o Senhor ministrou ao meu coração, vocês estão aí presos, ou se satisfazendo, mas tem em Israel, tem um Deus que se o povo se render e voltar, o Senhor prosperará. Olha o que diz o contexto. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento? E o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação. O povo de Israel estava na Babilônia, por mais que levando as suas vidas e tudo mais, mas não havia uma satisfação. A verdadeira satisfação, porque o verdadeiro êxito, porque a verdadeira alegria, ela se encontra no Senhor. E eles estavam vivendo, estavam procurando, simplesmente ir atrás do seu trabalho, atrás de condições, para satisfazer somente a sua alma, em questão de ter o que comer, enfim, de ter o que beber. Mas o próprio Senhor Jesus nos alerta sobre isso. E não era diferente na época de Jesus. Quando Jesus ele começa a falar lá, inclusive lá no capítulo 6, de Mateus, Jesus fala assim, vocês procurai só satisfazer para o que comer, o que vestir, isso e aquilo. Acho que é o capítulo 19, né? Em questão disso, algumas alegrias momentâneas, algumas conquistas, não que não seja gostoso às vezes você conquistar algo seu para você, é uma alegria que você tem, mas isso não te traz uma satisfação plena. O que é uma satisfação plena? Completa. Às vezes isso só traz uma alegria momentânea, te alegra 50%, 30%, 60%, mas em Deus Ele nos dá uma alegria plena, 100%. Às vezes nós esquecemos isso. Porque nós vivemos, o dia a dia, a gente tem nossos compromissos e tudo mais. E aqui não foi diferente. O profeta está ali despertando eles, exortando eles a importância de quê? De buscar o Senhor. Porque Israel, Deus deu... Quando Deus chama ao povo... Aqui está tratando com Israel, mas traz um contexto para nós hoje. Quando Deus fala a Israel, olha, te darei... Vocês, que nem Deus libertou o povo de Israel do Egito, falando para eles que teriam uma terra, teria Canaã, iam ter a sua terra, Deus iria prosperar, e Deus prospera mesmo, irmãos, a partir do momento que nós entendemos e guardamos a sua palavra. Aí eles estavam aqui com esse entendimento, olha, Israel, Jerusalém, as terras de Israel, não serão mais a mesma. Deus nos abandonou e pronto. Se não é Deus, não tem o que fazer. Mas eles tinham esse entendimento. Mas mesmo assim, decidiram não, foi devido à perseguição e tudo mais, Deus faz com que eles saiam de Israel e se tornam escravos em outras terras,
vivendo no caso da Babilônia e tudo mais. Os que ficaram, né? Segundo a Bíblia fala que os que ficaram com muita escassez de alimento e tudo mais. E Deus diz assim: e vinde a mim, ouve-me, versos 3, né? E haveis de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Aqui Deus usa o profeta Isaías, no começo desse capítulo, exortando a ele sobre algumas conquistas terrenas e tudo mais. Mas aqui nesse versículo ele já começa a despertá-lo ele sobre uma promessa eterna. Quem é a promessa eterna para nós, irmãos? Jesus. Alertando a eles a respeito do quê? Das graças prometidas a Davi. Quando Deus levanta Davi, o rei Davi, Deus dá a ele, né, devido à atitude dele, testemunho de Davi, devido de Davi jamais se render, né, se prostrar diante de outro Deus. Deus faz uma aliança com Davi diante da sua genealogia, da sua geração. Sempre teria um rei diante de Israel, que se ele fosse da descendência de Davi, segundo tudo aquilo que ele conquistou para Israel. Em Israel, realmente, quando Davi era rei, havia prosperidade, né? Por mais que ele batalhava e conquistava, havia essa bonança no reino de Davi. Houve a sua sucessão no caso de Salomão, que foi melhor ainda em questão de paz, em questão de prosperidade. Mas quando Deus fala e dá essa promessa a Davi, foi para que eles despertassem a respeito do que viria para nós hoje. E veio, né? Glória a Deus. Que nem o nome que nós, o presbítero Roberto ministrando aqui a respeito sobre Jesus. A importância que ele traz aqui, ele começa a falar assim, olha, as graças, as promessas dadas a Davi. Nós sabemos que Jesus é a aliança eterna para nós. Sabe, aquilo que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz foi para que entendêssemos hoje, né, o feito, o sacrifício, a obra redentora que era necessário fazer para nós. Sabe? E às vezes nós não entendemos isso. O povo de Israel aqui não por mais que receberam a promessa, ainda para nós isso já aconteceu, e para eles aqui ainda eles não caiu a ficha, não tinha caído o entendimento do que se de fato era essa aliança eterna. Porque Deus é um Deus de aliança. Assim foi com o seu povo e assim fará conosco. Essa aliança eterna que nós encontramos em Jesus. E através disso, através desse despertar para nós hoje, o autor, o profeta, ele continua ali exortando o seu povo e continua dizendo: em verdade, eu o coloquei como testemunho aos povos, como regente e comandante de povos, referente, né, a Davi. Assim tu chamarás por uma nação que não conhece, sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti por causa de Yahvé, teu Deus, o Santíssimo de Israel, pois ele te concedeu esplendor. Procurai o Senhor enquanto é possível encontrar, invocai-o enquanto está próximo. Ei, aqui foi o despertar para Israel. Ei, Deus tem uma aliança eterna, aleluias, Deus tem uma graça, aquilo que foi para com Davi, diante do, como foi como fala? O reino de Davi, referente à questão material, questão terra, mas agora há a mesma alegria e plenitude que acontecerá quando Israel se voltar
e buscar ao Senhor. Ei, Israel, busque a mim e buscai a mim, porque ainda estou próximo, porque aqui ainda estou, porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus aqui, usando o profeta a despertar Israel, ei, por mais que veio essa situação sobre eles devido, porque Deus é um Deus que zela pela sua palavra. Se Deus prometeu o que faz, irmãos, Deus vai fazer. E Deus deixou na sua palavra, se o meu povo me buscar, se o meu povo se humilhar, eu virei e sararei a vossa terra. Mas, se o meu povo, se aquele não entender, não se humilhar e não me buscar, infelizmente, situações vêm. E Deus estava trabalhando com Israel a respeito de tudo aquilo que ele deixou na sua palavra. E ele continua a dizer: abandone o ímpio o seu caminho, o homem mau as suas maquinações, e volte para o Senhor, pois ele terá o quê? Misericórdia. E dele, retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Falando a Israel, Israel, vocês abandonaram o Senhor. Vocês deixaram o Senhor. Mas há um lugar de arrependimento, há um lugar onde você deve buscar. E o Senhor está lá. Com as mãos, Deus não está com as mãos presas para que nós não venhamos nos dar o socorro. Diante de toda a situação que Israel passara, diante de tudo aquilo que Israel fez, abandonando o Senhor, deixando o Senhor de lado, ali Deus vem e usa o profeta Isaías para despertá-lo sobre isso. Ei, questão daquilo que vocês têm conquistado, ou perdeu nas conquistas e tudo mais. Há um Deus para Israel, hoje é um Deus para nós. Aqui foi uma palavra para Israel e trazendo ao despertar para nós hoje. E a palavra de Deus, ela nos traz esse renovo, esse entendimento. De que Israel, voltem para o Senhor. Israel, entenda que da forma que o Senhor é, porque Deus é Deus e pronto, Deus não é... Às vezes eu fico admirado nós, seres humanos, diante da nossa capacidade, eu falo por mim, Às vezes a gente ora, pede ao Senhor uma situação, da mesma gente que a gente ora e pede ao Senhor uma situação, a gente não quer deixar Ele agir, a gente quer dar as dicas para Ele que Ele haja do jeito que a gente acha que é para ser, mas não é assim que funciona, porque do jeito do Senhor é melhor, da forma do Senhor é eterno, porque, como a gente vai ler aqui mais para frente, o que o Senhor tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou chegou ao nosso entendimento, ao nosso coração, daquilo que o Senhor tem para nós. E às vezes a gente não entende, Israel não entendia que esse trabalhar de Deus sobre eles, por mais que eles abandonaram o Senhor, havia uma palavra para com eles, mas mesmo assim, diante de uma palavra para com eles e abandonaram o Senhor, Deus falou assim: mas se o meu povo se humilhar, orar e buscar, o que ele viria? Sarar a terra. Mas calma aí, Deus cria uma situação, levanta inimigos, por causa que nós erramos e pecamos, mas se nós humilharmos, sim, porque Deus é misericordioso. A misericórdia vem do Senhor. A bondade vem do Senhor, como diz a canção. E Deus é bom em todo o tempo. É nós, o nosso coração mau. É nós temos uma mal interpretação diante daquilo que Deus é. Deus é justo, Deus é bom, Deus é fiel. Deus, ele não quebra protocolo. Deus é soberano. Ele age diante da sua soberania. Porque Deus, ele é Deus. Porque a palavra de Deus aqui continua dizendo, foi uma palavra dura para Israel, mas é uma verdade. E aqui ele traz um conforto nesse próprio
versículo, capítulo. Afinal, verso 8: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Olha, Israel, olha nós hoje. Por mais que você pense, por mais que nós achamos que aquilo que nós pensamos ou pedimos para nós é o melhor, Deus, na matemática de Deus, na situação de Deus, não. Aleluia. De repente a gente levanta uma situação em nosso meio, uma adversidade, uma dificuldade. Aí a gente vai, clamamos o Senhor, Senhor, libera dessa dificuldade, né? O Senhor age assim, 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 e pronto. Aí a gente às vezes queremos um estralar de dedo para que o Senhor mude a nossa situação, para a gente voltar a sorrir de novo. Não. Tem certas situações em nossa vida que às vezes Deus permite para nós, sabe? Como se diz, para criar algo em nós, assim, criar voltou assim. Até o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala lá, ele fala sobre a corrida cristã, enfim, daquilo que os propósitos na nossa vida. Ele cita até um exemplo atleta, né, que corre, ele se prepara para a corrida porque ele quer alcançar o prêmio, ele se prepara, ele se dedica, e diante do seu preparo, ele, vamos falar assim, em questão de um atleta que corre, ele às vezes, ele olha o tempo assim, como ele quer vencer, ele não vê se está frio, se está chovendo muito ou forte, não. Ele tem que treinar porque ele quer chegar naquele dia e se vencer. Mas naquele dia não vai estar um dia gostoso, está um dia de chuva, está um dia frio. De repente ele não levantou tão bem assim, mas eu falei, eu preciso treinar, eu quero alcançar o prêmio. O apóstolo Paulo fala sobre, né, o atleta que é dedicado e tudo mais. Às vezes nós oramos para Deus, para que Deus, né, diante de uma situação, nos ajude em meios, e aquela situação acaba nos consumindo, assim, trazendo para nós algo assim, como se diz, um desânimo, uma situação que a gente fala assim, meu Deus, se não é Deus, eu não consigo resolver. Parece que, eu falo assim por mim, tá? Parece que são as palavras certas que Deus quer ouvir. Como se dizer, você confessar que se não é Deus, nada poderemos fazer. Enquanto nós estivermos achando que a gente vai conseguir solucionar certas situações, adversidades em nossas vidas, e a gente não se recorrer ao Senhor, eu digo em tudo na sua vida, esteja esse coração humilde, de reconhecer que tudo é dele, para ele são todas as coisas, e que ele quer cuidar de nós. Ele cuida de nós, meu Deus, dizendo, em cada detalhe. Eu falo porque às vezes eu vejo, né, acompanhei as minhas filhas quando eu era pequena. Acho que a melhor coisa ruim que eu presenciei, às vezes quando dava aquela dorzinha de barriga, né, nosso filho enquanto está pequeno, a gente não tem como agir, e aquela reclamação de dor de barriga, a gente não sabe por onde vai, e a gente vê, meu Deus, que às vezes, né, às vezes eu até orava, falou, Senhor, passa essa dor para mim, tira essa dor, né, da minha filha e passa para mim, deixa eu sofrer no lugar dela e tal. Aquela agonia de ver ali aquela dor. Não que Deus não é misericordioso para com nós, mas aí, né, como eu trazer o meu raciocínio, daí nosso filho pede, mãe, ai, pai, você fica ali sem ação, fica, sabe, ai, parece que você não tem força para, o que eu vou fazer? O Senhor me confortou e falou assim, olha, da mesma forma você como pai, quando suas filhas tinham essas dorzinhas que você se lamentava, que você
orava para que essa dor viesse para você e saísse dela. O Senhor manda dizer que Ele é poderoso para fazer. Que essa situação adversa que a gente está passando, Ele está cuidando de todas as coisas. Mas às vezes Ele quer esse clamar. Como nossos filhos às vezes clamavam, mãe, pai. Às vezes Ele fala, Senhor, toca, Senhor. Senhor, faz então do seu jeito, Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos e irmãs, que Deus não nos dá algo que nós não venhamos suportar. Quando nossos filhos pequenos sentiam aquela dor, eu sabia que era uma dor que eles suportariam. Ele cuida de todos os detalhes. Cuida de todas as coisas. Se por um momento, às vezes, você passou, está passando, e às vezes você até já orou, clamou ao Senhor, e às vezes a resposta não veio. O Senhor, Ele diz na sua palavra que os pensamentos deles não são os nossos pensamentos. Aquilo que Ele tem preparado para nós não é aquilo que nós queremos nos preparar para nós. Que seja aquilo que nós queremos em nossas vidas. Eu sei que você tem sonhos, alguns planos, sejam eles, profissionais, diante daquilo que você quer para o conceito da sua carreira e tudo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de certas coisas que nós só encontraríamos a satisfação plena em Deus. O autor de Provérbios, ele diz assim, olha, não ande de sábio nos seus próprios entendimentos, mas confia em Deus. Confia em Deus. Sabe? Confiar em Deus é você deixar Ele te conduzir. Colocar diante de Deus, seja, mas isso aqui eu vou colocar diante de Deus, seja as coisas que você achar mínima que seja, coloque diante dEle. Coloque diante dEle. Deixa Ele te conduzir, confia nele. Vai ter dias que você vai falar assim, mas Senhor, eu confiei no Senhor. O Senhor simplesmente vai falar para você, calma. Se você realmente confia em mim, então fique em paz. Agora, se você está duvidando, então fique com as suas dúvidas. Você vai sofrer e você vai falar, não vai dar nada certo. Mas como de fato você confia, vai existir o quê? Um descanso. Davi confiava no Senhor. Por isso que ele descansava. Por isso ele foi um rei bem-sucedido, em cima do conceito de que ele confiava em Deus. Feche seus olhos. Quero orar por você. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, Senhor Deus, eu quero colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir, Pai. Senhor, Tu, Senhor, sabe o que há de fato em nossos corações. O Senhor sabe as lutas que estamos passando. O Senhor sabe de fato aquilo que precisamos. Como aqui na Tua palavra, o profeta diz que os Teus caminhos, eles são melhores do que os nossos caminhos, que nós achamos que os nossos caminhos para nós. Portanto, Pai, coloca em nós, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós possamos entender isso, compreender. Fases e fases de nossa vida, ajuda-nos, Senhor, em nossas fraquezas.
Aleluias. Certa vez o apóstolo Paulo escreveu nas cartas dizendo: Senhor, a tua graça nos basta. A tua graça nos basta. E assim ele pedia mais força e renovo para continuar diante do propósito que o Senhor tinha para com ele. Assim somos nós nessa manhã. Senhor, sabemos que a tua graça nos basta. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer. Oh, Senhor. Mas traga-nos ao nosso entendimento, ao nosso coração. Traz uma mente renovada e transformada sobre o conceito de quem Tu és. Tu és o mesmo hoje e será eternamente. Um Deus que cuida. Um Deus que cuida. Um Deus que guarda. Um Deus que gera expectativa naqueles que esperam no Senhor. Oh, aleluias. O Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as forças. Oh, aleluias. Renova-nos a nossa força. Que nós não vivemos de circunstâncias ou ações, de ataques do inimigo sobre nossa fé diante de quem Tu és. Que possamos cada dia sairmos fortalecidos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. É o Senhor que guarda nos detalhes. Oh, aleluia. Oh, Senhor, quantos livramentos o Senhor já nos deu. E às vezes nós nem percebemos, achávamos que foi um atraso, ou que foi uma dor de barriga que veio no momento que nós não queríamos, que atrapalhou algo assim, mas era um livramento. Oh, quantos não ouvimos e era um livramento. Oh, Deus, desperta-nos. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para guardarmos no Senhor, porque os Teus caminhos não são os nossos caminhos, os Teus caminhos são os eternos. Aleluia, em Ti a verdadeira satisfação. Que paramos de murmurar. O Senhor diz ali, como aqueles que estavam no Egito, roupa crescia no corpo, não pegava doença, eram alimentados de manhã, tinha água. Oh, Deus. Oh, Deus. Tira-nos esse espírito murmurador, Senhor Deus, e acharmos que aquilo que nós queremos é o melhor para nós. Mas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor diz na Tua palavra, aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, o Senhor realizará os desejos do nosso coração segundo a Tua vontade. Que nós possamos crer, continuar crendo, firmes na Tua palavra, porque a Tua palavra é quem nos transforma e nos renova. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela nos traz o entendimento aos nossos corações, ao nosso entendimento. Aleluia. Pai, que nesse momento, Pai, aleluias, o Senhor, através do Teu maravilhoso Espírito Santo, toca, Senhor, toca nosso ser. Se há dúvida nesse coração, que o Senhor o transforme na certeza que somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluias. É que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Convido você a ficar de pé, para a glória de Deus. Creia que Deus é Deus. Na sua certeza, Ele sempre está cuidando de você. O Senhor ministrou isso ao meu coração esses dias. Mesmo nos não que nós tomamos, Deus nos livra. Deus nos livra.
Obrigado, Deus. Você que trouxe o dízimo, sua oferta, você é livre para ofertar para a glória de Deus. E eu quero orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Que o Senhor continue nos abençoando para a glória de Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós e de paz. E o Senhor vos abençoe. Amém.